mas eu não tenho ressentimento com ninguém. O que eu tenho hoje é a clareza, a prova, a evidência de que eu estava certo. Eu e alguns pouquíssimos. Se há coisa de que eu me orgulho é de ter resistido a essa gente. Eu mandei para os meninos aí um post que eu publiquei no dia 8 de março de 2019 sobre o que eu considerei um acordo espúrio. Tá aí. Entenda, Lava Jato quer fundação privada bilionária com grana da Petrobras. Eu noticiei lá. E tomei porrada de todo lado. Mas apanhei que deu gosto. Eu compro algumas brigas, Larissa, pelo prazer, muitas vezes, de brigar achando que estou certo. Mas, evidentemente, quando vem a comprovação de que eu estava certo, é ainda melhor. A correição é uma espécie, assim, de primeira investigação a partir de indícios de irregularidade. E foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça, na 13ª Vara Federal de Curitiba e no TRF4. E eu vou ler aqui o documento oficial, trechos de documento oficial, tá? O documento foi produzido pela equipe do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, que realiza um trabalho de inspeção nas atividades da 13ª Vara Federal de Curitiba e primeira instância da Lava Jato e da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância que julgava os processos da operação. O relatório final da investigação será submetido ao plenário do Conselho Nacional de Justiça. Agora, documento. A apuração preliminar identifica hipótese de fato administrativo com possível repercussão disciplinar. Informações obtidas indicam falta de dever de cautela, de cuidado com dinheiro que não lhe pertence, de transparência, de imparcialidade e de prudência de magistrados que atuaram na Operação Lava Jato, promovendo o repasse de valores depositados judicialmente e bens apreendidos à Petrobras, porque entregaram para a Petrobras, mas calma, e outras empresas, antes de sentença com trânsito em julgado, e recursos esses que retornariam no interesse de entes privados. Esse trabalho começou em maio de 2023. A constatação. O principal ponto do trabalho consistiu na identificação de ações e omissões que indicariam um agir destituído quanto ao zelo exigido dos magistrados nos processos, que confeririam destinação a valores oriundos de colaboração e de acordos de leniência para a Petrobras e outras entidades privadas, ao arrepio da lei, sob o pretexto de que o rendimento conferido ao dinheiro depositado em contas judiciais era pouco expressivo. Ao mesmo tempo, o relatório salienta a homologação pela 13ª Vara Federal de acordo entre a Petrobras e a Força Tarefa com a finalidade de destinar o valor de multas aplicadas em acordo firmado pela companhia no exterior. Nessa homologação, pretendia-se a destinação de 2,5 bilhões visando a constituição da chamada Fundação Lava Jato pela própria Força Tarefa na cidade de Curitiba. O mecanismo eu explico. A Lava Jato devia uma multa nos Estados Unidos. A Força Tarefa negociou o pagamento dessa multa no Brasil. O pagamento dessa multa no Brasil acabou por caminhos indiretos sendo restituído para a própria a Petrobras, desde que esse dinheiro fosse parar na prática nas mãos da Força Tarefa. Indícios de irregularidade, destaco alguns. Os acordos de colaboração de leniência e de assunção de compromissos eram, em regra, homologados pelo juízo, pelo Sérgio Moro e depois pela Gabriela Hart, sem a apresentação das circunstâncias da celebração e sem as bases documentais das discussões ocorridas entre as partes. Fazia-se um acordo informal. Nós estamos falando de 2,5 bilhões. Houve esforço e interlocução da Força-Tarefa da Lava Jato junto às autoridades norte-americanas para a destinação de valores oriundos do acordo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com a Petrobras
a fim de que pudessem ser destinados, isso aqui entre aspas, aos interesses da força-tarefa para a própria Lava Jato. Assim, a Lava Jato submeteu, sabe a quem, esses acordos? A Transparência Internacional, que virou parceira da Lava Jato. Inclusive, uma vez a Transparência Internacional, apontei isso, me esculhambou. Ameaçou me processar. Processa agora o Conselho Nacional de Justiça, valentes. Não me processaram, mas ameaçaram. Ô Larissa, ô Valibene, presta atenção aqui. Os autos da representação criminal, tem os números aqui, do acordo de assunção de compromisso, indicam... Tá preparado aí, meu filho? Tá preparado aí para saber que o tio Rei estava certo? O repasse de 2.709.160,96 feitos pelo juiz à Petrobras, então dinheiro, tá, toma Petrobras. E o retorno de 2.567.756.592,09 no interesse da força-tarefa. Ao contrário da menção atendimento do interesse público da sociedade brasileira, as cláusulas do acordo firmado entre a força-tarefa e a Petrobras prestigiavam a Petrobras, a força-tarefa, em sua intenção de criar uma fundação privada, quando esse dinheiro era público, um grupo restrito de acionistas minoritários, delimitados por um dos critérios eleitos pelas partes. Então, atenção, e isso eu também denunciei à época, e isso eu também noticiei, e por isso virei alvo de canalhas. Porque eram 2,5 bilhões, 1.250 bilhões para tal fundação e 1.250 bilhões para acionistas privados que já tinham um advogado certo. Não estou inventando nada. Sabe como eu peguei isso? Sabe como eu noticiei isso? Porque eu fui ler documento. Eu não fiquei ao telefone, quiçá de maneira mais próxima, ouvindo o juiz e procurador que ficava buzinando na minha orelha para escrever livrinhos mequetrefes. Um escândalo estava se armando ali, de apropriação de recursos públicos, de quem depois foi se candidatar a senador, a deputado, fez campanha para Bolsonaro. Quem ia gerir esse dinheiro? Dona Gabriela Hart, juíza, homologou esta esbórnia. Sabe quem suspendeu? Pensem num magistrado careca. Quem, Larissa, suspendeu? No Supremo. Alexandre de Moraes. Porque era ilegal. E sempre que se apontava isso, dizia, a turma que é contra a Lava Jato. Quem é contra a Lava Jato atende a quais interesses? A quais interesses? Mais, a correição também pegou irregularidades em relação ao dinheiro da leniência da Odebrecht/Braskem. A correição chegou a essa conclusão ouvindo o Deltan Dallagnol, o Eduardo Apio, a Gabriela Hart, o Carlos Thomson Flores, Marcelo Malucelli e Loraci Flores de Lima, desembargadores TRF4, os advogados. Tudo irregular, tudo ilegal, tudo feito na surdina, tudo feito na paralela, tudo feito sem respeitar o devido processo legal. E quem apontava os disparates é que era considerado o bandido. Ainda agora, veja alguns Matusaléns. E Matusalém não tem a ver com a idade, não é etarismo, porque tem Matusalém jovem. Expelindo regra em colunas. Oh, meu Deus, estão querendo acabar. Não se faz justiça por intermédio de milícia, nem que a milícia vista terno. Não se faz justiça por intermédio de esquadrões da morte, nem que sejam esquadrões da morte das reputações alheias. Então não houve irregularidade, houve, puna-se, mas não se destruam empresas. Não tentem se colocar como os donos do Brasil, os reis da moralidade, numa esbórnia de pelo menos 2,5 bilhões, porque essa grana é da Petrobras. Que era a multa da Petrobras, que verteria para a Petrobras, da Petrobras para a fundação e para o tal grupo de acionistas. Mas tem a do Odebrecht também.
que agora estão aí. Oh, meu Deus, veja o que o Toffoli fez. E com aquela ignorância lastrante que essa gente costuma ter. Ainda hoje eu li um texto, como é que é? Não há a menor chance, porque procuradores recorreram contra a decisão do Toffoli de anular as provas da leniência da Odebrecht. Eles disseram assim, não há a menor chance disso passar, porque o grupo da segunda turma é lavajatista. Isso é um absurdo. Quem foi que recorreu? A Associação Nacional dos Procuradores da República. Consultem a lei. A NPR não tem competência para entrar com uma ação. Ela não é parte. A NPR é um sindicato. A ação nem vai ser conhecida. Ou como se diz, nem vão conhecer da ação. Porque não é parte autorizada a entrar com recurso. Mesmo que o Toffoli já falou, não vou rever, mas não faz sentido. O pedido é ilegal. O que eu espero? Eu espero que as pessoas respondam pelas suas escolhas. E aí, vai ser o quê? Uma vergonha que se revela. Cada vez mais eu tenho orgulho de ter olhado para esse troço e dizer, não me serve. Porque vocês não estão querendo melhorar o Estado brasileiro, vocês estão querendo criar um Estado paralelo, com essa carinha de donos da justiça, de donos da verdade, de donos da moralidade. Porque era projeto político, é projeto político, revelou-se como tal. Não por acaso, o principal juiz da Lava Jato era pré-candidato à presidência da República e depois foi disputar o Senado. O coordenador da Força Tarefa foi disputar a Câmara por um partido de direita e faz proselitismo de direita ainda agora. Pode fazer proselitismo de direita o quanto quiser. Mas eu estou pensando naquele paladino da moralidade lá de trás. Ou nos dois. Vão ter de responder, vão ter de se explicar. E como que é Sérgio Moro, à época ele não tinha foro especial. Porque fizeram comprovadamente no documento, está ali, ao arrepio da lei, e que tenham todo o direito de defesa, que tentem se justificar, dizer, não, o que nos autoriza a fazer isso é isso aqui. Isso teve um peso importantíssimo no Brasil. Porque à medida que isso destruiu o meio ambiente político, permitiu o crescimento de uma teratologia, de uma deformação política, moral, ideológica, como Jair Bolsonaro, de quem sempre foram aliados na prática. E não por acaso o juiz que mandou prender o Lula, autor da condenação original, depois referendada na mesma segunda instância, que também agora passou por inspeção, se tornou inelegível. Tira o adversário que poderia vencer Bolsonaro e depois vai servir a Bolsonaro como ministro da Justiça numa das maiores, isso sim, vergonha da história política brasileira. Eu espero, eu estou ansioso mesmo, não estou fazendo ironia, estou ansioso para ler as colunas dos lavajatistas. Tenta explicar se isso foi bonito. E não vale perguntar, então a corrupção não existiu? Existiu. E havia lei para combatê-la. E havia método para combatê-la. E havia caminhos para combatê-la. Não, certamente, a constituição de um Estado paralelo. Vocês ajudaram a produzir a monstruosidade que tomou conta do Brasil. E agora estamos saindo dela. E na minha coluna da Folha de hoje, felizmente muito bem recebida por gente que eu aprecio muito, eu estou dizendo que diante dessas coisas existe um dever que é de natureza moral. Diante do que estava aí. E é claro que eu fiz a minha escolha faz tempo. Pela democracia, pelo Estado de Direito, pelo cumprimento da lei. E é claro que, a depender do que se descubra, o que se chegue, isso tem de ir para a esfera penal. Indo para a esfera penal, é preciso investigar todos aqueles que ajudaram a produzir esse resultado. Vamos ver alguns moralistas que estão por aí ainda arrotando de boca cheia o que realmente fizeram no verão passado. Parabéns à correição, parabéns a todos aqueles que identificaram problemas. Olha, Valio Bene, vou fazer até assim, parabéns a mim também. Estava ali, meu texto ali, mostrei. Tem link, está em todo canto.
Não é? Hey, É. sabe quem se manifestou agora há pouco no Twitter? Não. Ou no X, como se chama agora? Sérgio Moro. Escreveu um Opa! textão lá. Vou destacar alguns trechos. Ele escreve assim: em 60 dias de correição da 13ª Vara Federal pela Corregedoria Nacional de Justiça, nenhum desvio de recurso foi identificado, conforme sempre afirmei. Observo que o relatório que sugere possíveis irregularidades é mera opinião preliminar da Corregedoria do CNJ sem base em fatos. Chama a atenção a opinião da Corregedoria de que os valores depositados em juízo não deveriam ser devolvidos à Petrobras antes do trânsito em julgado. Observa-se que idêntico procedimento foi adotado nos acordos diretamente homologados pelo STF, como o de Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa e outros em que valores foram destinados à Petrobras por decisão do ministro Teori Zavascki, sem esperar o trânsito em julgado. Aliás, os acordos homologados em Curitiba seguiram o padrão dos acordos homologados no STF. Vou destacar mais um trechinho. Ele escreve assim: repudia-se o emprego da expressão gestão caótica que não faz justiça à operação que recuperou mais de 6 bilhões de reais para a Petrobras, fato sem precedente na história. Respeita-se o CNJ, mas lamenta-se que após 60 dias de correição, nada concreto, salvo divergências de opinião e especulações sem base, tenham sido produzidas. O senhor terá toda a chance de demonstrar isso depois. É uma leitura muito particular da coisa. O senhor está dizendo que ninguém disse que procurador enfiou dinheiro no bolso? Não, mas a investigação não chegou aí ainda. Como se vê, ela não chegou à esfera penal. Acho que chegará. O senhor terá tempo de explicar tudo, né? O fato é que o documento é muito grave, é muito sério.